Considerando a ausência dos dois secretários titulares dessa mesa diretora, indico o vereador Rafael Estrela do Mar como secretário ad hoc à presente sessão. Passo ao primeiro secretário a leitura do versículo bíblico. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Invocando a presente sessão, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 24 de setembro de 2025. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 24 de setembro de 2025. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres colegas que aqui estão, aqueles que nos assistem aqui presencialmente, aqueles também que nos acompanham pelos canais oficiais dessa casa. Senhor presidente, hoje é o aniversário de um irmão, não de sangue, mas irmão em Cristo, irmão de jornada. Hoje é o aniversário daquele que é conhecido como a Muralha Capixaba, o deputado Gilvan da Federal, que muito tem contribuído com o nosso Brasil ali ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, fazendo um papel extraordinário e representando os conservadores do Estado do Espírito Santo. O Gilvan, ele é um homem aguerrido, um cidadão íntegro, honesto, que nós temos muito orgulho de tê-lo como representante capixaba da direita. Então, deixo aqui meus parabéns ao Gilvan, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus te dê força para que você siga lutando e guardando os princípios e os valores do evangelho, do cristianismo e do conservadorismo. Feliz aniversário, meu irmão. Presidente, concede a palavra. Com a palavra, vereador Agente Dias. Obrigado, presidente. Boa tarde à mesa, boa tarde aos nobres colegas, à galeria e aos internautas que nos assistem. Presidente, eu quero primeiramente desejar Vossa Excelência uma boa condução nessa sessão e daqui para frente que Vossa Excelência conduza as sessões com sabedoria, com questão de sempre pensar na casa em primeiro lugar. Essa é a minha preocupação. Independente de lados políticos aqui, eu acho que nós temos que colocar a Câmara Municipal da Serra em primeiro lugar. Sempre teremos desavenças aqui, inclusive até a base do prefeito tem desavença entre si, mas temos que sempre seguir o nosso regimento, seguir as leis, que é o que manda e que o povo da Serra espera da gente. Então, que Deus conduza Vossa Excelência com sabedoria. Concede a palavra, nobre presidente. Com a palavra, vereador Renato Ribeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobres vereadores, nobres vereadoras aqui presentes nessa casa. Boa tarde à mesa diretora, em nome do presidente, doutor William Miranda. Boa tarde a todos que nos acompanham em suas residências, através do YouTube. Boa tarde àqueles que nos acompanham na galeria. Um abraço especial para o meu amigo, ex-presidente de partido, João Piol, que sempre está aqui acompanhando as sessões, minha assessoria e todos aqueles que estão aqui presentes. Nobre presidente, quero, assim como o vereador que me antecedeu, desejar a Vossa Excelência sabedoria, tranquilidade, que Deus continue iluminando os seus caminhos, guiando os seus passos, e que tome todas as decisões acertadas, que sei que Vossa Excelência tem competência para isso, em todas as sessões e todos os andamentos, até que tudo que a gente sabe que está acontecendo se resolva. Assim
como me dirijo a Vossa Excelência, me dirijo também à vereadora Rafaela, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que Deus possa continuar abençoando essa casa. E que nós aqui, mais importante do que só palavras, porque palavras nós lançamos nos microfones, lançamos ao vento, ou nas redes sociais, mas que nós possamos aqui ser responsáveis, respeitosos, porque sabemos que a cidade da Serra espera muito de nós, espera muito do nosso mandato, para isso fomos eleitos, não para usar o nosso mandato de forma midiática, de forma desrespeitosa, com os colegas que aqui estão, com aqueles que não estão aqui nesse momento. Ouvi muitas palavras bacanas ditas pelos vereadores hoje em relação a isso. Então, que a gente possa realmente, através dos nossos atos, a gente manter essa casa legislativa sempre de pé e sempre de forma respeitosa uns com os outros, porque, como eu disse, a população da Serra espera muito de nós. Obrigado, nobre presidente, uma boa tarde a todos e uma boa sessão. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceia. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, a Rafaela, o nobre Rafael, e cumprimentar a todos os presentes, os nobres colegas. Nós estamos passando por um momento que onde há seres humanos, estamos sujeitos a isso, mas Deus está no controle dessa cidade. Quando eu cheguei nessa Câmara Legislativa, eu tinha certeza de que esse trabalho seria um trabalho árduo, mas, entretanto, um trabalho de aprendizado. E isso não fará com que baixamos a cabeça, muito pelo contrário, que continuaremos trabalhando, respeitando o munícipe, respeitando essa cidade, e assim o faremos. Que Deus possa abençoar, blindar a mente do nobre presidente, dos nobres colegas que irão compor essa mesa, para que a gente possa cuidar do município da Serra. Mas hoje, um dos motivos de eu usar esse microfone é, mais uma vez, clamar em prol do munícipe, em especial. Ontem eu estive na casa de um morador, aqui na região da Serra, que aguarda por uma cirurgia há exatamente 6 meses. Então, aqui eu quero clamar ao governo do Estado do Espírito Santo, clamar ao secretário estadual de saúde, porque é de competência do governo do Estado, que olhe pelo município de Serra em se tratando de saúde. Não é possível que um cidadão aguarde por 6 meses para fazer uma cirurgia de joelho, sofrendo, passando por momentos de muita dificuldade. Então, nós vamos continuar cobrando com responsabilidade, com zelo, com ética, mas não vamos baixar a cabeça. O munícipe serrano tem sofrido bastante quando se trata de saúde. Enquanto esse vereador aqui estiver, nós vamos cobrar, e cobrar certo, da forma correta. Dizer a esse munícipe, ele sabe, ele está acompanhando o nosso trabalho, que esse vereador vai lutar de forma incansável. E que, em breve, nós teremos aqui, nessa casa, uma audiência pública para cobrar agilidade nos procedimentos cirúrgicos no estado do Espírito Santo, não apenas do munícipe serrano. Eu estive na minha cidade de Jaguaré, porque foi aniversário de São Mateus no final de semana, e ali conversando, é claro, a gente não perde a oportunidade. Eu fiquei com vergonha em saber que tem um munícipe da minha cidade aguardando por 5 anos para uma cirurgia de catarata. Procedimento esse que se faz em 40 minutos. Então, algo está errado, a conta não fecha. Então, excelentíssimo senhor governador, olhe pela saúde do povo capixaba, em especial do povo que mais necessita, que é quem não tem condições de pagar hoje por um plano de saúde que não sai barato. Então, dizer que nós vamos continuar firmes, cobrando, porque o poder emana do povo. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. Concede a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Jefinho de Balneário. Presidente, primeiramente quero agradecer a Deus. Uma boa tarde a todos, a cada um de vocês, o público da galeria aqui presente, os internautas que nos assistem através das redes sociais. Eu queria aqui fazer um agradecimento à Polícia Militar. Eu estive lá no 6º Batalhão e todos os assuntos que foi tratado em relação à segurança na nossa região de Balneário de Carapebus e de Praia 2 está sendo cumprido. Ontem nós já tivemos várias saturações, várias blitz. A polícia está apertando, está fazendo o trabalho dela, está dando resposta para a população. Então, e na segunda-feira nós vamos ter uma reunião dentro da comunidade, na escola Carla Patrícia, com todo o corpo da segurança do nosso estado. Nós vamos estar lá também a nossa vice-prefeita, secretária, Gracimere, vai estar lá junto conosco. Quero agradecer ela pelo carinho que tem dado à nossa comunidade. Tem me ouvido 10 horas da noite, 11 horas, não tem horário para me ligar para ela e conversar com ela. No momento que nós estamos enfrentando, isso é muito importante. E como eu sempre falo, a população de bem não pode se render a esse tipo de coisa na nossa cidade. Às vezes a gente fala em se posicionamento em outras pautas, mas está na hora da população da nossa cidade se posicionar também. Nós, moradores, temos que se posicionar. Existe a denúncia, pode fazer 181, é totalmente sigiloso, você pode sigilo, você pode ligar, pode fazer sua denúncia, não vai ter registro nenhum, ninguém vai chegar até você para que a polícia possa fazer o trabalho dela. Inclusive, lá em Balneário teve drone, a P2, estão todos trabalhando para prender essas pessoas que têm feito esses ataques na nossa região. E aí eu quero agradecer, porque eu estou vendo, eu moro lá, convivo, mas eu quero que a comunidade se posicione. A população de bem não pode ficar refém do tráfico. Não pode, porque nós podemos ser a próxima vítima. Porque na hora que eles dão tiro, eles não escolhem o rumo da bala, não. É para qualquer lado, e qualquer um pode ser vítima nessa violência toda que acontece na nossa cidade. Eu estou falando de Balneário, mas eu estou falando da Serra. Nós estamos falando da Serra, a violência que está acontecendo na nossa cidade. E aí a gente precisa de todos, para que a gente possa combater essa violência, para que a Serra volte à normalidade. Eu confio muito na Polícia Militar, confio no trabalho da nossa delegada Gracimere, do nosso novo comandante que assumiu lá também. Então eu digo para vocês, mas se for preciso, se precisar de mais força, se o efetivo for pouco em geral, se a manga for curta, vamos trazer o exército para as ruas. Vamos trazer. Vamos botar nas comunidades. Vamos trazer. Porque aí nós vamos fazer um enfrentamento. O que nós não podemos é ser refém do que está acontecendo na nossa cidade. E nós não vamos ser. Nós não vamos ser reféns. Porque a Serra e o Balneário de Carapebus é de pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que vivem no dia a dia lutando, e não de pessoas que ficam aí tirando vida das pessoas e fazendo a maldade. Muito obrigado, presidente. Concede a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulino Churrasquinho. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimentá-lo e pedir a Deus que dê muita sabedoria, direção, para que você possa conduzir essa Casa de Leis com muita sabedoria, equilíbrio, que exige essa posição que Vossa Excelência assume interinamente, junto com os demais colegas, a Rafaela e o Rafael, que Deus vos abençoe e abençoe essa casa legislativa que representa quase 600 mil habitantes. E quero cumprimentar o público que nos acompanha na galeria, os meus assessores que estão aí, aos funcionários dessa Casa de Leis e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Dizer, senhor presidente, estou muito feliz porque os trabalhos continuam, a gente sabe que a cidade não pode parar, né? Hoje iniciou a reforma ampla na Praça de Planalto Serrano, Bloco A, a Praça do Trabalhador, onde vai contemplar o alambrado do playground, da pista de skate e também a pintura e reforma da quadra de esporte da nossa praça. Mas eu quero falar, nós estamos no mês da juventude,
sobre um evento que vai acontecer no próximo sábado, na Praça do Trabalhador, em Planalto Serrano, que é o Serra Mais Juventudes. A primeira edição, que vai acontecer nesse sábado, dia 27, a partir das 13 horas. Então, onde vai ter várias apresentações, vai ter brinquedo para as crianças, vai ter também ali oportunidade de emprego, vai ter oficinas, e será um dia muito especial para a comunidade de Planalto Serrano e toda a região vizinha. Eu quero aproveitar, senhor presidente, agradecer a secretária de Direitos Humanos, Lília Mota, toda a sua equipe, agradecer o CMJ e a sua equipe, né, o Projeto Sol, que administra lá, e agradecer ao nosso prefeito, o Everson Meirelles, por esse olhar tão especial para os nossos jovens, sobretudo os jovens da nossa região, dando oportunidade, espaço de lazer, cultura, para que os nossos jovens possam vislumbrar um futuro melhor, porque o futuro é a nossa juventude. Então, agradecer e dizer que o trabalho não para, estamos à disposição, que Deus abençoe a nossa casa, a Casa de Leis. Muito obrigado. Concede a parte, presidente. Com a palavra, vereador George Guanabara. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa. Hoje eu quero registrar aqui que daqui a pouco vai ser lido nessa sessão um voto de congratulação para o projeto Mão Estendida, que há 28 anos vem mudando vidas na cidade da Serra. Esse projeto fica ali em Colina de Laranjeiras, na Avenida Carolina. A gente está recebendo aqui nessa Casa de Leis o presidente da instituição, o seu Ademar, juntamente com o diretor Wagner. Seja bem-vindo a essa casa. A gente segue à disposição de vocês. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Quero cumprimentar a todos vocês que estão assistindo essa sessão, online ou aqui presencialmente, num dia como hoje. Quero cumprimentar aos meus colegas vereadores, ao vereador C&A, ao vereador Agente Dias, vereador Jefinho, Paulinho do Churrasquinho, vereador Rudinei, vereador Pequeno do Gás, vereador Cabo Rodrigues, vereador Pastodinho, vereador Henrique Lima, vereador Renato Ribeiro, vereador Leandro Ferraço, vereador Rodrigo Caldeira, vereador Andréia Duarte, vereador George Guanabara e vereador Stefano Andrade, que estava por aqui. Também vereador Rafael Estrela do Mar e Vossa Excelência, presidente, dizer a todos nós que nós somos um grupo e que nós representamos uma parcela gigante do Estado do Espírito Santo. Nós representamos a maior cidade do Espírito Santo. E essas pessoas precisam ter confiança e credibilidade na Câmara da Serra, no Poder Legislativo Municipal. Quero dizer que os poderes são independentes, o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. E que a gente, assim como os demais poderes, precisamos trabalhar dentro do que rege as leis desse país. Dentro dos princípios legais, para que a gente possa, com tranquilidade, conduzir o que acontece em nosso município. O que passa por essa Casa de Leis dá tranquilidade à gestão da cidade da Serra, para que faça uma administração com muita competência, com muita capacidade, para a cidade avançar, para a cidade crescer. Porque isso é o que essa população espera de nós. Hoje, especialmente, passou por essa Casa de Leis a audiência pública de apresentação dos resultados e do cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2025, que é conduzida pelo vereador Paulinho do Churrasquinho, presidente da comissão, juntamente com o secretário Henrique, secretário da Fazenda do município da Serra. Então, eu gostaria também de parabenizar o Henrique pela forma que conduz com muita responsabilidade o recurso público do nosso município na Secretaria de Fazenda. E dizer que estamos aqui
para que a população da Serra acredite na importância do nosso trabalho enquanto vereadores. Estendo, Paulinho está dizendo aqui, que a comissão também estão nela, o vereador Rafael e o vereador Renato, professor Renato. Então, parabenizar a vossas excelências e ao município, porque a gente entende que, em alguns momentos, a gente não espera passar por eles. Mas são nesses momentos que a gente tem que agir com sabedoria, tranquilidade, respeitando o que rege as leis, o que rege o nosso país, para o bem da população. Uma população que precisa ter confiança na Câmara Municipal da Serra. Então, presidente, o senhor conte comigo, e todos os vereadores podem contar comigo, para que a gente faça o melhor que a gente puder nesses próximos dias e nesses próximos anos. Eu quero dar uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todos os colegas pelo apoio, pelas palavras de carinho, e dizer que nós temos um desafio muito grande, que é continuar trabalhando muito pela cidade, dialogando muito com o Executivo, mantendo uma parceria que a gente está vendo que está entregando muito resultado para os moradores da Serra. Eu quero aproveitar esse momento também e deixar minha palavra de solidariedade aos colegas Saulinho, Serrinha, o Hérito, o Alemão, o Teilton, e dizer que nós estamos torcendo muito por vocês, que vocês consigam provar a inocência de vocês e que o mais rápido estejam aqui no nosso convívio, continuando o trabalho de vocês, um trabalho que deu resultado, tanto é que todos vocês foram reeleitos. E podem contar com essa casa para que a transparência continue prevalecendo. Trabalhamos com muita dignidade, com muita honestidade. Peço a colaboração de todos os meus colegas para que juntos a gente consiga caminhar com seriedade e sempre pensando em entregar o melhor para aqueles que acreditam na gente. Um recado também para o nosso prefeito Everson, dizer que essa casa continua à disposição para tudo aquilo que for de melhor para a cidade da Serra. Pode contar com essa casa, com esses vereadores, e saibam que estaremos juntos sempre, sempre em prol do desenvolvimento e do crescimento da nossa cidade. Que todas as leis que são importantes para a cidade, nesta casa, elas serão votadas e, se Deus quiser, aprovadas. Porque esse é o nosso compromisso com os moradores da Serra, com a cidade da Serra, de entregar o melhor para que as pessoas tenham cada vez mais condições de vida melhor. Que Deus nos abençoe. Passo ao primeiro secretário para a deliberação da ata. Senhor presidente, em deliberação as atas da sessão ordinárias dos dias 1º ao dia 3 de setembro de 2025, já disponibilizados no sítio eletrônico dessa Casa de Leis. Em discussão, em votação as atas. Dezes- 16 votos sim e nenhum voto não. Atas aprovadas. Passa ao primeiro secretário para a leitura do expediente do dia. Solicito a inclusão das seguintes matérias. Voto de congratulação número 101/2025, de autoria do vereador George Guanabara. Voto de congratulação ao síndico e síndica em reconhecimento aos profissionais que, com empenho, com dedicação, responsabilidade e espírito de liderança, têm desempenhado um papel fundamental na administração dos condomínios residenciais e comerciais de nossa cidade. Projeto de lei número 804/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro, institui no calendário oficial de eventos
do município de Serra, o Semana Municipal da Conscientização Eleitoral e Incentivo à Cidadania, no município de Serra e da outras providências. Projeto indicativo número 40/2025, de autoria do vereador professor Rudinei, que altera e revoga dispositivos da Lei Municipal número 4.674, de 19 de julho de 2017, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores ativos da administração direta e indireta do município da Serra e da outras providências. Voto de congratulação número 100/2025, de autoria do vereador George Guanabara. Voto de congratulações em comemoração ao aniversário de 28 anos do projeto Mão Estendida. Voto de pesar número 95/2025, de autoria do professor Renato Ribeiro. Nota de pesar pelo falecimento da senhora Juliana Jacomi Mendonça, no dia 22/9/2025. Voto de pesar número 96/2025, de autoria do vereador Antônio Carlos Ceiá. Voto de pesar para Daniel José Batista, falecido no último dia 22 de setembro de 2025. Indicações de 4.000, do número de 4.743 a 4.795, de autoria de diversos vereadores. Expediente do dia encerrado. Encerrado o expediente do dia, passo ao primeiro secretário para a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 535/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes. Inclui o dia da ecologia no calendário oficial de eventos e datas comemorativas da Serra, da cidade da Serra e da outras providências. Projeto indicativo Projeto de lei 535/2025 em discussão. Discussão, vereadora Rafaela Moraes. Pessoal, só para explicar para vocês. Dia da Ecologia no mesmo dia do Meio Ambiente. É comemorada uma data importante em junho, todos os anos. E a gente tem um planeta sendo destruído todos os dias por todos nós. Cada vez que a gente escolhe uma garrafa PET, não uma garrafa de vidro, né? Cada vez que a gente vai ao mercado e sai de lá cheio de sacola plástica, a gente está produzindo uma quantidade enorme de lixo e a gente precisa cuidar de ensinar para as futuras gerações a fazer o que a gente não fez com relação à preservação ambiental. Por que eu estou falando isso? Vocês sabiam que uma imagem vista de fora da Terra, do planeta Terra, um único ponto que é formado pela ação humana, visto do espaço, não é o Cristo Redentor, nem o Maracanã, não é as torres, né, Torre Eiffel, não é nada disso. É uma ilha de lixo no oceano, lotada de lixo, muito próxima do Havaí. Se vocês colocarem isso aí no Google, vocês vão ver a imagem dessa ilha. Nós estamos, aos poucos, destruindo o meio ambiente. E a gente não vai deixar um planeta ruim para as futuras gerações. Então, a gente precisa usar momentos como esse Dia da Ecologia, Dia do Meio Ambiente, para fazer algumas ações de conscientização ambiental. Para isso, a gente precisa de recurso público. E quando a gente inclui uma data no calendário oficial do município, é para que o município invista recurso público naquela data, de alguma forma, para fazer um trabalho que é importante para todos nós. Então, mais do que incluir no calendário, eu já registro também um pedido às secretarias municipais para que já pensem para o próximo ano, que eu tenho absoluta certeza, se Deus quiser, essa lei será sancionada pelo prefeito, já se organize para que no próximo ano tenham eventos ecológicos na Serra, no início do mês de junho, em comemoração a essa data,
para a conscientização dessa causa tão importante para o planeta Terra e para todos nós, para todos os seres vivos. E aí eu peço, confio também no voto de Vossas Excelências. Em discussão, nobre presidente. Em discussão, o vereador professor Renato Ribeiro. Quero começar parabenizando a vereadora proponente, porque é um tema importante, apesar das vezes alguns não fazerem, né, as conexões da ecologia com aquilo que a gente está vendo na cidade, e aí as pessoas pensam, às vezes, na questão das escolas, né, ecologia, orientação para as crianças. Não é só isso, né? A gente tem que discutir, quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de meio ambiente. Eu trabalhei por algum tempo escrevendo uma coluna no jornal Tempo Novo na parte ambiental, por isso que eu conheço um pouquinho da cidade, por isso que eu discuto aqui nessa casa as questões ambientais, principalmente relacionadas hoje à CESAM, à Ambiental Serra e outras empresas que estão vindo, né? Uma empresa está vindo para a cidade. E aí é muito importante, e eu gostaria de aproveitar o projeto e a fala de Vossa Excelência, até para solicitar à Prefeitura, à Secretaria de Meio Ambiente. Nós tínhamos, Rafaela, você lembra disso, na época que foi inaugurada a APA Jacunem, no município da Serra, uma contrapartida da ArcelorMittal. Na APA Jacunem tínhamos uma área ali para receber alunos de escola pública que recebiam palestras de educação ambiental. Eles ali aprendiam sobre o meio ambiente, principalmente do meio ambiente da nossa cidade. Então, a gente tinha esse espaço, foi cedido pela Prefeitura esse espaço para a Polícia Ambiental, que funciona lá no bairro Barcelona. E aí hoje, eu te confesso que eu sinto falta dessa interação das crianças, das escolas municipais, com a nossa Secretaria de Meio Ambiente e com os profissionais que possam debater e ensinar para essas crianças um pouquinho de meio ambiente, porque existe uma série muito antiga, que eu não vou nem falar o nome, senão vão falar que eu sou muito velho, que tinha um personagem que falava, não se ensina um macaco velho truques novos. Acho que tem alguns colegas que vão lembrar qual é, eu não vou falar o nome, não. Não se ensina um macaco velho truques novos. Então, às vezes, é muito mais difícil a gente passar a orientação para os adultos, né, tentar reeducar ou educar os adultos, do que você orientar as crianças para que a gente tenha um município, uma cidade melhor, porque eu não desisti ainda de lutar por isso, mas se a gente trabalhar a base, nós não vamos ter que ficar chamando a CESAM e a Ambiental Serra aqui, subindo naquela tribuna para falar o que a Ambiental Serra e a CESAM têm feito pela cidade todas as semanas. Então, muito obrigado pela oportunidade, nosso presidente, e parabéns à vereadora pela proposição. Discussão de novo, presidente. Discussão, a vereadora Rafaela Moraes. Aproveitar para informar para a população da Serra que existe um projeto do Instituto Marcos Daniel, o pessoal do Caimã, lá na outra APA, eu só me esqueci a APA que fica ali perto do Alphaville, que foi cedida pelo município, e lá os professores levam os alunos. Como é que é o nome lá? Você sabe o nome lá, professor? Aquela APA que tem ali perto do Alphaville, onde é uma área cedida pelo município, ali também foi uma área pública municipal, hoje administrada, eu tive lá, deve ter umas 2 ou 3 semanas, aonde o pessoal do Instituto Marcos Daniel, que vocês devem conhecer, Jacuí, exatamente, a APA Jacuí. E eles estão recebendo alunos, no dia que eu estava lá, eram alunos de uma escola de Viana. Mas é importante a gente falar essa informação aqui, porque os professores do nosso município também podem levar os alunos para conhecer esse espaço, e lá eles também têm tem biólogos e pessoas com formação em áreas afins, médicos veterinários, enfim, que falam sobre os projetos de preservação ambiental animal, que é mais voltado para ambiental animal, o Instituto Marcos Daniel. Então, aproveitar para falar isso para os professores da Serra, para os alunos da Serra, que existe esse espaço que também recebe visita todos os dias. E que a gente, enquanto vereador, pode encaminhar emenda parlamentar para as escolas do município, para que as escolas consigam fazer
a contratação do transporte e do lanchinho para essas crianças irem visitar esses locais. Por exemplo, esse ano eu encaminhei para uma escola, para 4 escolas, uma delas fez exatamente a contratação de uma empresa para levar os alunos, mas escolheu o teatro e pontos culturais para as crianças conhecerem. E as crianças fizeram várias cartinhas, muitas delas nunca foram e talvez nunca terão oportunidade de ir numa peça teatral. A gente precisa insistir em auxiliar aí o nosso município como um todo. Então, fica aí também a sugestão para os professores, para a gente, enquanto vereador, auxiliar as escolas e para as escolas priorizarem também a levar essas crianças nos projetos ambientais de preservação ambiental e de preservação animal. Em votação. Quinze votos sim, nenhum voto não. Projeto aprovado. Projeto de lei número 787/2025, de autoria do vereador Geórgio Guanabara, institui no calendário oficial de eventos do município da Serra, Espírito Santo, o aniversário do bairro Morada de Laranjeiras e da outras providências. Projeto de lei 787/2025, em discussão, em votação. Cato... 16 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Projeto de lei aprovado. Passa ao secretário para a leitura dos oradores inscritos. Oradores inscritos: Cabo Rodrigues, Antônio Carlos Ceiá, Pastor Dinho e professor Renato Ribeiro. Com a palavra, vereador Cabo Rodrigues. Boa tarde a todos. Cumprimento a nossa mesa diretora, nosso presidente William Miranda, nossa vereadora Rafaela, secretário, vereador Rafael Estrela do Mar. Te desejo, presidente, boas-vindas no cargo de presidente. Que Deus o abençoe, lhe dê sabedoria na condução. E como um bom soldado, eu me coloco à disposição. Conte com este vereador. Recentemente, a Serra passou por um momento muito difícil. Ataques, queimas de ônibus. Na última sessão, eu tentei me inscrever para falar sobre o tema e não consegui. E eu venho hoje, como presidente da Comissão de Segurança, eu venho hoje, como um policial que há 16 anos atendeu a ocorrência e traz consigo uma bagagem de vivência de atendimento à ocorrência, falar sobre o tema da segurança pública no dia de hoje. Antes de adentrar no tema específico do que aconteceu na Serra, eu gostaria aqui ressaltar que, para quem acredita na Bíblia, desde Adão e Eva, o crime sempre existiu. Quando o mundo tinha 4 pessoas, Adão e Eva, Caim e Abel, mesmo assim houve crime onde um irmão, por inveja, ele mata o outro irmão. Então, falar de criminalidade é sempre complexo, porque a criminalidade, por mais que haja investimento, a criminalidade sempre existirá. Nos Estados Unidos, recentemente, o jovem conservador de direita, Charlie Kirk, em meio a uma palestra num dos países mais seguros do mundo, ele, infelizmente, sofreu um ataque.
Teve uma jovem no metrô que foi covardemente atacada, esfaqueada, veio a óbito. Isso nós estamos falando de Estados Unidos. A diferença do Brasil para os Estados Unidos não tem como evitar que o crime aconteça. Um louco disposto a cometer crime, ele vai cometer um crime. A diferença é o que vai acontecer depois, o que acontece depois que o crime ocorre. Nos Estados Unidos, o homicida de Charlie Kirk nunca mais vai tirar a vida de ninguém. Nos Estados Unidos, o covarde que atacou uma jovem no metrô, ele nunca mais vai tirar a vida de ninguém, porque lá ele vai sentenciado à pena de morte. E esse é um problema que nós temos no Brasil, reincidência criminal. Sim, foge da nossa alçada, mas é importante falar sobre isso. A polícia, por várias vezes, prende o mesmo indivíduo 10 vezes, 15 vezes, 18 vezes. Esse indivíduo comete latrocínio, homicídio, roubo, ele é preso, a justiça solta, e a polícia tem que enxugar gelo, prendendo, indo atrás desse indivíduo de novo. E por que eu estou citando isso? Porque isso reflete na segurança do nosso município. Algo que acontece lá em cima, algo que acontece no topo da pirâmide, uma fragilidade legislativa, uma conivência com a bandidagem, coloca reiteradamente bandidos nas ruas, e isso reflete em nós aqui. Desde quando eu assumi o mandato, eu sempre achei estranho o seguinte: bate-se muito no prefeito em relação à guarda municipal. Uma instituição nova, uma instituição com pouco efetivo, mas poucas vezes eu vejo aqui falarem da Polícia Militar, do Governo do Estado, com todo o respeito que eu tenho ao governador Casagrande. Olha o efetivo da Polícia Militar na Serra, mais de 600 homens. Então, eu vejo as pessoas colocando a responsabilidade no prefeito, como se o prefeito fosse culpado de todo o caos da segurança pública dentro do nosso município, e isso, particularmente falando, eu acho injusto. A gente precisa debater segurança pública sem usar o fígado, sem usar o ódio, de forma imparcial, analisar os problemas e fazer cobranças. Por isso eu gostaria de que passasse um vídeo. Há muito tempo eu venho aqui falando da falta de estrutura da Polícia Militar. Eu nem falo tanto da Guarda Municipal, que é uma instituição nova, uma instituição recente e que tem um efetivo pequeno. Mas eu venho aqui falando da falta de viatura do 6º Batalhão há bastante tempo, do problema do efetivo. Olha a situação do nosso município. Por um lado, a gente tem um município que clama por socorro, e quando eu me dirijo ao 6º Batalhão, eu sou surpreendido e descubro que tem faltado viatura no 6º Batalhão. Eu não venho, através desse momento, criticar o Tenente-Coronel Maurício, que ele não tem culpa de nada, é o Tenente-Coronel que acabou de assumir. Mas a gente precisa descobrir o que é que tem acontecido. A 4ª Companhia de Madrugada são 2 viaturas para atender 40 bairros. Então, meus amigos, faz tempo que, como agente de segurança pública, eu detectei um problema, porque eu converso com a tropa, e eu venho aqui cobrando, falando, está faltando viatura no 6º Batalhão. Não dá para jogar toda a responsabilidade. A gente precisa agora ter sabedoria e humildade para entender que a GCM é uma instituição nova, que a GCM é uma instituição em desenvolvimento. A GCM, até há pouco tempo atrás, a GCM não tinha condição nem de pagar as contas direito. Na gestão do prefeito Aldifas, faltava salário, faltava valorização para a GCM. Doutor Sérgio vem, e o nosso vereador, a gente diz, ele até falou isso para mim pessoalmente, que ele é muito grato ao que o doutor Sérgio fez pela Guarda Municipal. Trouxe valorização profissional, abriu o concurso. Então, nós temos hoje uma GCM que está se desenvolvendo, e o desenvolvimento ele vem através do tempo. Agora, há 10 anos atrás, a 4ª Companhia, onde a Câmara faz parte, há 10 anos atrás, a 4ª Companhia, que tem aproximadamente 35 bairros para tomar conta no policiamento noturno, atendia as ocorrências com 2 viaturas. E hoje, 10 anos após, continua atendendo a ocorrência com 2 viaturas. O município cresceu, a população da Serra cresceu, vieram novos bairros, mas o efetivo da Polícia Militar não aumentou. E hoje é muito fácil eu querer atacar o prefeito e falar assim: se hoje houve queima de ônibus,
A culpa é do prefeito. Estamos aqui trazendo leis para que a Guarda Municipal se aproxime ainda mais da população. Eu protocolei que diz que guarda o 53. Nós protocolamos que a guarda venha trabalhar 24 horas para poder atender a população de madrugada, e isso acontecerá. Nós estamos aí no nono ano de mandato. Eu estou no nono ano de mandato. O prefeito também está no nono ano de mandato. E mesmo assim, nono mês. E mesmo assim, a gente consegue enxergar as evoluções. Concede a parte. Concedido. Parabenizar Vossa Excelência pela fala. E dizer, dentro do que Vossa Excelência estava dizendo, vários vereadores aqui estão no primeiro mandato, no primeiro ano do primeiro mandato. E tenho certeza que muitos queriam e até prometeram colocar emenda em várias instituições, até mesmo na Mais, e ainda não conseguiram cumprir. Por quê? Será que eles mentiram? O mandato ainda não acabou. Então, a verdade é essa. O nosso prefeito Everson fez várias promessas da guarda 24 horas, de chamar todos os concursados que passaram, mas ele tem apenas 9 meses de mandato. Eu sei a ansiedade, às vezes, de quem é oposição, de ter alguma coisa para culpar o prefeito. Isso é normal. Já pensou? Se eles dizem que é difícil ser base numa cidade que avança, cresce, tem entregas, imagina para ser oposição a um prefeito que trabalha e dá continuidade a um excelente mandato, que é o mandato de Vidigal. E aí, nobre vereador, a gente precisa até mesmo entender a ansiedade, a angústia da oposição e amanhecer e dizer o que vai acontecer de ruim para que eu possa postar, para que eu possa ganhar like. E eu imagino a dificuldade que seja. É verdade. Então, assim, tem 9 meses de mandato, tenho certeza, tenho confiança, como Vossa Excelência também tem, eu tenho certeza, e a base aqui tem, que o Everson, todas as promessas que ele prometeu, como também ele fez na saúde, que é 100% atender toda a estratégia da família, ele vai cumprir todas as promessas. Mas temos que dar tempo, não é isso? Não é isso, Carlos? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Com certeza. Em pouco tempo de mandato, nós vimos muitas evoluções em relação à segurança pública, e de segurança pública eu posso falar que eu tenho propriedade para falar de segurança pública. Viatura sendo entregue, turma sendo formada, e você que fez o concurso de formação, você GCM, e ainda não entrou, eu assumo um compromisso aqui, eu coloco meu mandato aqui à disposição, porque eu tenho certeza que até o final o prefeito irá nomear vocês, porque é um compromisso da gestão. E tudo que houve de compromisso até esse momento foi cumprido. Eu posso não gostar, você que está me assistindo nesse momento, pode não concordar com o prefeito, pode discordar de várias coisas. Agora, dizer que não está havendo esforço, dizer que não está havendo compromisso, isso a gente não pode concordar. Eu gostaria de pedir que passasse o próximo vídeo aí. Se curvará perante a criminalidade. A Serra, que é feita de trabalhadores, é feita de famílias de bem, não se curvará à criminalidade. Estamos aqui trabalhando ao lado do governo do Estado do Espírito Santo, da Secretaria de Segurança Pública, está aqui o nosso secretário, doutor Leonardo Damasceno. Prefeito, conte conosco. Bom dia, estamos aqui domingo. As forças de segurança não arredarão pé, não diminuirão as suas atuações e cada vez mais firmes, mais determinadas no combate. Nós estamos investindo muito na Serra em tecnologia, em investimento em armar nossas forças de segurança para que a gente dê realmente rápidas respostas. Temos mapeado aí, já tivemos prisão de 4 indivíduos que cometeram incêndio neste final de semana, tivemos depois, no de ontem, um evento de ontem, também uma prisão, e agora o doutor Alan, com sua equipe, vai conduzir essas investigações e levar todos os indivíduos a responderem pelos seus crimes. Que a gente não vai realmente arredar pé e deixar que seja tomado pelas facções. Nós vamos dar uma resposta cada vez mais dura para o crime organizado. Então, prefeito, conte conosco, conte com o governo do Estado do Espírito Santo. Nós estamos empenhados e juntos, junto com a sua equipe, integração e parceria total para realmente levar segurança. Então, eu gostaria de parabenizar
parabenizar o nosso prefeito Everson Meirelles pela humildade. Ele entendeu a complexidade do problema. Não tem como evitar que um vagabundo lunático pare o ônibus e coloque fogo. Não tem. O que a polícia pode fazer é ir atrás e prender, e isso foi feito. O prefeito ele teve humildade para entender. O problema é muito grande. E foi até o secretário de Segurança pedir apoio, junto com a delegada Gleice Meri. Parabenizo a gestão. Podem não concordar, mas não tem como a gente desmentir os fatos que estão aí. E por falar em fatos, eu, como presidente da Comissão de Segurança, tive a oportunidade de participar do último GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada, e eu trago aqui dados estatísticos, que diz o seguinte: no mesmo período de comparação, de 2024 para 2025, houve 13,2% na redução de veículos roubados no município da Serra. Roubo à pessoa em via pública, uma redução de 35,77%. E o roubo em transporte coletivo, para você morador, você moradora, que depende do transporte coletivo, houve uma redução de 61,75%. O que eu tenho a dizer sobre isso é que a gestão tem investido e os números, eu não aqui expresso opinião pessoal nesse momento, participei do GGIM e tenho aqui dados estatísticos. Os números demonstram que a Serra está no caminho certo no combate à criminalidade. E para finalizar, nós temos aí agentes para serem nomeados, e como eu disse, eu tenho certeza que serão, porque tudo que foi dito para o nosso prefeito, pelo nosso prefeito, foi cumprido, não no momento que as pessoas esperam. Eu entendo que não é no momento que a gente quer, mas saiu uma matéria hoje no Folha Vitória que diz o seguinte: Serra é líder nacional em transparência fiscal pelo 3º ano seguido. O que significa transparência fiscal? São contas em dias. O prefeito, a gestão irá fazer de uma forma que você seja nomeado, mas sem que o seu salário venha atrasar. E é por isso, com essa responsabilidade, que pelo 3º ano, a Serra lidera a transparência fiscal pelo 3º ano consecutivo. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceia. Boa tarde a todos. Mais uma vez, cumprimento a mesa, na pessoa da nossa presidente aí, a nobre vereadora Rafaela, nosso primeiro secretário aí, Rafael. Dá para montar uma dupla sertaneja quase, né? Rafael e Rafaela. Cumprimentar aí os nobres colegas, cumprimentar a todos os presentes. Falar em especial para a nossa querida Serra. Quem acompanha o nosso trabalho, mesmo antes de estar vereador nessa cidade, sabe o nosso compromisso com o povo, com a sociedade. Em se tratando do meio ambiente, há alguns anos atrás, mais precisamente em 2017, salvo engano, quando estreamos ali o trailer do Cidade Alerta, nós estivemos ali em Jacaraípe, nas proximidades do Córrego Irema, e ali fizemos algumas matérias, cobrando tratamento decente em relação ao meio ambiente. Fizemos inúmeras matérias cobrando também o fim do esgoto que está sendo lançado na Lagoa do Juara, que é um cartão postal da nossa querida Serra, é fonte de renda para inúmeras pessoas, que, inclusive, Cabo Rodrigues, hoje os pescadores de Jacaraípe, daquela região, que sobrevivia da pesca naquele local, são obrigados a manter os seus peixes ali em Linhares, ou seja, fazendo com que tenha um gasto elevado, logo o seu lucro será reduzido. E ali, empenhado com essa demanda, nós estivemos
nos últimos dias, na empresa em que trata o esgoto da nossa cidade, cobrando melhorias. Graças a Deus estamos sendo atendidos. E aqui eu quero externar a minha gratidão à Ambiental Serra, que tem nos atendido em todas as nossas demandas. No sábado, trabalhando, quando acontece algo, a gente liga e de imediatamente estão nos atendendo. Então não é só cobrar, Paulinho. Nobre vereador, quando demora, igual a Cezanne demora, a gente cobra. Mas quando o atendimento vem de pronto, nós também temos que sermos gratos. E ali eu estive porque há muito tempo nós estamos cobrando melhorias e, graças a Deus, o córrego Laripe, em breve não teremos mais esgoto sendo lançado na nossa praia maravilhosa de Jacaraípe, assim como o córrego Irema. E nós estamos nos preparando, presidente, para irmos a Brasília buscarmos recursos para tratarmos também da Lagoa do Juara. E aqui eu conto com o apoio de todos os vereadores. Essa luta não é somente do Antônio Carlos Ceiá. Essa luta é de todos os representantes que foram eleitos aqui nessa casa. E eu gostaria de soltar um vídeo da última reunião que tivemos e dizer para os moradores de Jacaraípe, em especial de São Patrício, que nós teremos novidades, sim. Solta o vídeo, por gentileza. Minha querida Serra e povo serrano, compromisso desse vereador, junto com a Ambiental Serra, buscarmos melhorias para a nossa comunidade, em especial na Grande Jacaraípe. E hoje nós vamos tratar de São Patrício, ET de Jacaraípe e muitas outras coisas. Vem comigo e acompanhe o nosso trabalho. Construindo pontes e não muros. Hoje aqui na empresa sabemos que temos bastante investimento para o município de Serra e o meio ambiente é uma responsabilidade sim que não pode ficar em segundo plano. Diga aí o que temos de bons de projetos aí para a nossa querida Serra. Bom, primeiramente, vereador, obrigado, pela oportunidade da gente poder estar dialogando aqui sobre o sistema de Serra. A EGEA aqui, ela trabalha por meio da Ambiental Serra aqui nesse município. Hoje nós já temos 95% da população já com o sistema de esgotamento sanitário disponível para conexão. É um número já relevante, considerando que o marco de saneamento exige 90% em 2033. Então, hoje, Serra já caminha para ser destaque nacional e já é destaque nacional hoje no Brasil. E especificamente falando dos investimentos, tendo em vista a atuação de vocês, o cuidado que a gente tem de ouvir tanto os stakeholders, os políticos, a comunidade. A gente tem feito alguns investimentos, instalado bombas reservas no sistema. A gente tem um projeto de reversão das lagoas existentes, um projeto que aí está sendo discutido a várias mãos qual é a melhor solução. Então, o que a gente tem aí para os próximos anos é fazer a reversão dessas lagoas que ainda existem aqui na Serra e a gente precisa trazer solução para isso, e isso em parceria tanto com o órgão ambiental, com relação à Câmara de Vereadores, com o poder concedente, que é a própria prefeitura daqui, e a EGEA faz isso em parceria com a Cezanne. Nós somos o parceiro privado da Cezanne aqui para atuação e para a universalização dos serviços aqui em Serra. Maravilha, bom saber que o córrego Irema e o córrego Laripe está sendo pioneiro, um serviço assim maravilhoso. Demanda essa de muitos anos. O que o córrego Irema e o córrego Laripe está recebendo? Muito bacana. O Laripe e o Irema, ele está recebendo um sistema que chama coletor a tempo seco, conhecido tecnicamente como CTS. Isso já existe em diversas outras cidades, no país, por exemplo, no Rio de Janeiro. É uma forma da gente viabilizar as ligações irregulares de esgoto que acabam desaguando em corpos hídricos, como o Laripe e o Irema. A gente intercepta essas ligações por meio desse coletor a tempo seco, e ele destina tudo isso, quando não tiver um tempo chuvoso, destina tudo isso para tratamento na estação próxima, onde vai acontecer o tratamento de tudo isso que é captado dessas ligações irregulares. E a gente acredita que aí nos próximos meses a gente vai estar com todo o Laripe e o Irema ali, essas ligações irregulares sanadas e sendo levado para tratamento na estação de esgoto. É isso aí, esse é o compromisso desse vereador, trabalhando em parceria, porque aqui se constrói pontes e não muros. Nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigada.
E dizer para os moradores da região da Grande Jacaraípe que nós vamos trabalhar para que, em breve, aquela ET que muitos conhecem como Pinicão não esteja mais operando naquele local. Enseada, São Francisco, Capuba também receberá o esgoto tratado. Nós vamos trabalhar de forma empenhada. Entretanto, há uma situação que nós precisamos convocar, inclusive, o Ministério Público como fiscal da lei, que, infelizmente, na Lagoa do Juara, existem muitas indústrias que estão contaminando aquela lagoa. Então, nós precisamos do empenho do meio ambiente estadual, assim como municipal, Rafaela, para nos ajudar na fiscalização, porque o meio ambiente é um dever de todos zelar. Então, esse vereador não vai se cansar enquanto tiver irregularidade no nosso meio ambiente. E dizer que a comunidade pode contar com esse vereador, que de forma incansável nós vamos continuar cobrando. E exigimos mais empenho, tá, dos órgãos fiscalizadores, porque nós não vamos ter poder de multar essas empresas, para que possa identificar essas indústrias que estão matando a nossa Lagoa do Juara. Nosso muito obrigado e que Deus continue abençoando a nossa serra. E volto a dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Boa tarde, senhor presidente. Quero também, assim como os meus nobres colegas, desejar uma boa sorte, que o senhor possa conduzir com sabedoria essa casa, que Deus seja sempre aquele que irá te direcionar e nos direcionar aqui como representantes do povo. Eu até pensei em declinar, mas eu preciso falar. Eu quero, antes de mais nada, perguntar aqui se algum dos nobres vereadores que aqui estão, quando fizeram a sua campanha, se colocaram bem assim: vote em mim porque eu serei advogado do prefeito. Ninguém. Todos que estão aqui, eles se elegeram dizendo que seriam vereadores, ou seja, fiscalizadores e proponentes de lei, né, para poder colaborar com a nossa cidade. Mas nós sabemos como é que é o jogo político. O jogo político é esse. Você vende picanha e entrega abóbora. É assim que acontece. E existem 3 tipos de pessoas aqui nessa Câmara. Eu não vou citar nomes porque acredito que ainda não é o momento, mas chegará o momento. Tem o vereador. Quem é o vereador? É aquele que fiscaliza, que fala a verdade, que não é amigo do prefeito, é fiscalizador do prefeito. Não tem nenhum rancor, nenhum ódio, nenhuma mágoa, mas ele não foi eleito para ser amigo do prefeito. Ele pode até ser amigo do prefeito, mas ele é fiscalizador. O prefeito precisa ser fiscalizado e essa casa foi eleita para fiscalizar. Então existe o vereador. Existe também o virilhador. Quem é o virilhador? Aquele que não sai da virilha do prefeito. Esse, ele precisa da virilha do prefeito para se manter. E tem o variador. O que é o variador? Eu estou com o prefeito um dia, outro dia eu não estou. Nessa gestão eu estou, na outra não estou. Então vamos lá, eu não sou virilhador, eu não sou variador, eu sou vereador. Eu fui eleito para fiscalizar, propor projetos de lei e não fui eleito para ser amigo do prefeito. Não tenho problema nenhum. No futuro próximo, se ele vier para a direita, nós seremos amigos. Mas não fui eleito para isso. E quero responder aqui o nobre colega que falou aqui sobre os incêndios nos ônibus. É um dos colegas que eu mais respeito aqui, principalmente porque ele é da segurança pública. E eu respeito a segurança pública. Porém, todavia, nós temos que colocar os pingos nos is aqui. Ninguém culpou o prefeito por absolutamente nada. Eu falo de mim. Inclusive, pode ver as notas taquigráficas dessa casa. Eu nunca culpei o prefeito. Eu disse que o prefeito ele é responsável porque não cumpriu a palavra dele. Isso sim. Se o prefeito tivesse dito que ele nomearia os guardas municipais no decorrer dos 4 anos, eu não estaria cobrando o prefeito. Se o prefeito tivesse dito que a guarda 24 horas aconteceria no decorrer dos 4 anos, eu não estaria cobrando o prefeito. E óbvio que ninguém é louco de responsabilizar o prefeito pelos ônibus ter pego fogo. É óbvio, apesar
de eu ser oposição ao prefeito, e sou oposição declarada ao prefeito Everson Meirelles, eu não sou doido, não sou irresponsável, não sou imoral, para poder responsabilizá-lo por isso. E a própria base do prefeito é testemunha disso. Agora, tentar fazer ilações e tentar colocar na nossa boca coisa que nós não dissemos é desonesto e desleal. E vejo o nobre vereador aqui dizendo, né, por causa de like, não sei qual o problema que vocês têm com rede social. Esse é o problema, né? O governo Lula fez discípulos. A rede social está aí para nós mostrarmos nosso mandato. Eu entrei agora aqui no canal do YouTube da Câmara, 13 pessoas assistindo, lamentavelmente 13 pessoas assistindo. Aí você vai nas nossas redes sociais, eu tenho aqui, ó, 198 mil seguidores, 14 milhões de visualizações mensais. Isso não é por like, não. Nós postamos para que os nossos eleitores saibam o que nós estamos fazendo aqui dentro. Agora, esse argumento de que é por like, é por visualizações, muito pelo contrário, o povo serrano precisa saber sim o que está acontecendo aqui dentro. Então, quero aqui só para poder encerrar esse assunto específico, ninguém culpou o prefeito aqui. O prefeito só está sendo chamado a atenção porque não teve palavra. Não teve palavra. E quem não tem palavra tem que ser cobrado. Se ele tivesse palavra, ele não estaria sendo cobrado aqui. Então, quando cobramos o prefeito, é porque o prefeito não nomeou 138 guardas, porque o prefeito não colocou a guarda 24 horas, e nós sabemos que a Polícia Militar também precisa de efetivo, precisa de viaturas, mas eu não sou deputado estadual, eu sou vereador. Diretamente eu fiscalizo o prefeito, que obviamente não quer ser fiscalizado, porque eu quero lembrar que ele processou, eu e o agente Dias entrou com a liminar para nos proibir de fiscalizar, cobrando 100 mil reais por cada fiscalização e 10 mil reais se nós postássemos nas redes sociais. Repito, cobrou 100 mil reais por cada fiscalização que a gente faz e 10 mil reais se nós postarmos nas nossas redes sociais. Agora perguntar, algum dos senhores recebeu essa notificação? Não, por quê? Porque o prefeito não quer ser cobrado. Mas eu não fui eleito aqui para passar pano para o prefeito, não fui eleito para puxar saco do prefeito, não sou vereador, não sou variador, eu sou vereador. E os 4 anos aqui o prefeito vai ter que me aturar. Se não quiser, pede para sair. Minha caneta caiu aqui. E eu quero também só aproveitar a fala do nobre colega que falou ali, falou do Exército, né, que o Exército pode ir em Praia de Carapebus. Quem dera se o Exército brasileiro fosse usado em prol da democracia. Quem dera se o Exército brasileiro fosse usado para defender a pátria, para defender o cidadão de bem. O Exército brasileiro tem sido usado pelo desgoverno Lula para prender velhinhas. Tem sido usado para poder prender vendedor de algodão doce. Muito pelo contrário. Quem está botando fogo em ônibus aí não é inimigo do presidente da República, não. São comparsas, são cumpichas. Então não crie expectativa de que o Exército vai para a rua para combater bandido nesse governo, não. Nesse governo, esquece. O crime não será combatido. Porque o mesmo desgoverno que não quis colocar o PCC, o CV não, né, que é muito pequeno ainda aqui no Estado, o CV, o PCC como grupo terrorista, estava agora na ONU lá. Né? O Laranjão convidou ele para uma reunião, ele amarelou, ele arregou. Ué, não era ele que falou que o presidente Trump não queria conversa? Agora ele amarelou porque ele é um arregão. O presidente Trump, eu acho que ia perguntar para ele, né, sobre os presos políticos do dia 8. Ia perguntar para ele porque ele não classificou o PCC e o CV como grupo terrorista. Mas o cachaceiro do Nove Dedos fugiu da responsabilidade. Por quê? Porque é o que ele sabe fazer, só sabe falar e não tem coragem, desculpa a expressão, não tem culhão de assumir as suas responsabilidades. E aí o que é que a gente faz, pastor? Reclama não, faz o L que resolve. Então, repito, iria declinar da minha fala, mas sou obrigado a vir aqui. E eu quero perguntar também onde estão os defensores de Marielle Franco. Eu lembro que na legislatura passada tinha uma vereadora aqui, que está condenada por improbidade administrativa e nomeada com o prefeito Everson Meirelles, porque ele é cupicha do PT também, que fez aqui uma comenda a Marielle Franco, dizendo que Marielle Franco representava as pessoas negras da cidade. Só se for os negros maconheiros, porque os negros de bem não representam, não. E antigamente, né, antes de saber quem era o autor da morte de Marielle Franco, ficava todo mundo dizendo, né, todos por Marielle, queremos saber quem matou Marielle, doidos para que fosse o presidente Jair Messias Bolsonaro.
Mas logo quando descobriram que o assassino de Marielle Franco era da mesma corja deles, o tal do Brazão, silenciaram, ficaram em silêncio. Por quê? Porque foram os próprios compinchas que assassinaram Marielle Franco. O presidente Bolsonaro está preso de maneira ilegal, imoral, uma prisão política, não pode sair da sua residência, sequer para ir no hospital sem comunicar, tem na sua garagem policiais federais. E eu conheço algumas pessoas do círculo do presidente, sequer os agentes que trabalham para o presidente diretamente podem conduzir o presidente. Quem pode conduzir o presidente são apenas os policiais indicados por Alexandre de Moraes. Mas Brazão recebeu recentemente uma liminar para poder fazer caminhada na mansão, na área de lazer da sua mansão. Qual foi o argumento? O argumento é de que a saúde dele estava em risco quando ele estava preso dentro da casa. E a saúde de Bolsonaro? Então, o que fica claro aqui é que a esquerda, o PT é uma organização criminosa, e todos aqueles que os apoiam, que está de maneira ilegal, imoral, perseguindo o presidente Bolsonaro, porque sabe que é o maior opositor político do PT, dando regalias para o assassino de Marielle e mantendo em prisão domiciliar o maior líder político conservador do Brasil. Então, encerro aqui meu discurso. Repito, não preparei um discurso longo, mas eu preciso aqui deixar claro para a cidade da Serra. Aprendam uma coisa, cidade da Serra. Tem 3 tipos de pessoas aqui: virilhador, variador e vereador. Que Deus abençoe. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador, professor Renato Ribeiro. Essa aí é a base. O tempo chega, o tempo chega. Boa tarde a todos, mais uma vez. Boa tarde, cumprimentar nossa mesa diretora. O Rafael, você me perdoe, nobre vereador. Eu falei do presidente, falei da nossa vice-presidente, esqueci de falar do secretário. E esqueci, me perdoe. E parabéns pelo trabalho. E parabéns pelo trabalho que você tem feito na sua comunidade também. Você é um vereador trabalhador. E eu sempre repito aqui nessa tribuna que nós estamos aqui para trabalhar para a cidade da Serra, né? Cada um tem suas bandeiras, alguns têm, além de bandeiras, tem comunidades, outros não têm bandeiras e têm comunidades, têm redutos. Então, nós estamos fazendo, espero que cada um faça do seu mandato, faça o seu mandato de forma inteligente e respeitosa com cada um. Eu subo nessa tribuna hoje, não vou utilizar, talvez, nem 10 minutos de fala, é mais para agradecimento. Eu quero agradecer ao secretário Enivaldo Dias pelo serviço que está sendo realizado na nossa Praça de Barcelona. Eu não posso deixar de fazer uma homenagem ao bairro. Eu sempre falo que eu sou cria de Barcelona, né? Eu sou cria, são 41 anos, eu vou fazer lá no bairro. Primeiro eu quero fazer uma homenagem ao meu bairro, Barcelona, que Barcelona faz 41 anos nesse final de semana, né? Barcelona sempre comemora o seu aniversário no último final de semana do mês de setembro. Então, parabenizar os moradores da minha comunidade. São 41 anos de história, um dos melhores bairros da cidade da Serra, um bairro planejado, estruturado, né, que moram pessoas de bem, gente trabalhadora. Então, parabenizar o meu bairro Barcelona, um bairro que eu tenho muito orgulho de viver, no bairro do qual, graças ao bom Deus, graças aos meus amigos, aos meus assessores, aquelas pessoas que confiam em mim, eu saí de lá com um recorde de votação de vereadores eleitos naquela comunidade, um pouco mais de 1.600 votos no bairro Barcelona. Sou grato, não só pelos votos, mas grato pelaquela comunidade, pelo carinho
que essa comunidade sempre teve comigo e a gente tem retribuído através do nosso trabalho, nobre presidente. São conquistas atrás de conquistas naquele bairro em pouco tempo de mandato. Lembro também que antes mesmo de ter mandato, a gente já tinha encaminhado emendas parlamentares, estaduais, para a reforma do campo bom de bola, do bairro Barcelona. Nós conseguimos R$250 mil com o então deputado Gandini. Conseguimos emenda parlamentar também para a Escola Cizenando Pechincha Filho, do qual fui aluno, do qual estudei. Conseguimos emenda parlamentar também para a reforma da unidade de saúde do bairro Barcelona, que foi reformada e entregue na gestão do doutor Sérgio Vidigal, então prefeito. Então, sou grato a essa comunidade e já fizemos muito, mesmo sem mandato, e estamos fazendo o possível para entregar o máximo de equipamentos públicos reformados, dar mais qualidade de vida a cada morador daquele bairro. Nós estamos ali finalizando a reforma de uma praça. Eu quero agradecer ao nosso prefeito Everson Meirelles, uma praça que foi um pedido meu ao doutor Sérgio Vidigal, no ano passado. Assim que entregou a unidade de saúde, eu fiz o pedido ao doutor Sérgio que reformasse também a nossa praça, que estava do lado, ela fica do lado da nossa unidade de saúde, uma praça tão importante, uma praça tão visitada. Agora, se você passar por lá, ela está cercada por conta da obra, mas você consegue ver do lado de fora os ipês floridos, uma praça muito conhecida, vem muitos visitantes, então, em breve, ela será entregue. Então, eu quero aqui agradecer. Hoje é agradecimento. Agradecer ao meu ex-prefeito, doutor Sérgio Vidigal, agradecer ao prefeito Everson Meirelles pela continuidade nessa obra, agradecer ao nosso secretário Nivaldo Dias, a secretária Isabela, porque está ficando bacana, está ficando linda a praça, recebeu os novos brinquedos, o playground novo, mais seguro, de polietileno para a garotada. Então, eu quero agradecer à gestão por atender a nossa solicitação. Concedo a palavra, já tinha me pedido ali embaixo, ao nobre vereador Henrique Lima. Muito obrigado, nobre vereador Renato. Vou fazer igual você, Renato, vou esperar a câmera ali. Cristiano Ronaldo e Messi, né? Um bate-bola. Porque cumprimento a mesa diretora em nome do presidente em exercício, William Miranda, e Rafaela e Rafael. E digo a você, Renato, que Feu Rosa virou um canteiro de obras. Temos 85% da obra do complexo da Arena Canarim, que tive essa semana com o prefeito Everson Meirelles, olhando as obras, o nobre vereador Pequeno do Gás. Nós estamos com a unidade de saúde em fase bem adiantada, a alvenaria com as paredes já em pé, laje batida, despoluição do córrego Irema e Laripe, obra em curso, que tive a oportunidade da minha equipe conversar com os moradores na última quinta-feira, que sanaram todas as dúvidas, entenderam, e hoje o nosso secretário Enivaldo Dias está lá dando um capricho, né? Tirando toda a vegetação que não deve estar lá, para deixar aquele local humano, para que os moradores ali possam conviver com aquele ambiente. Mas o que venho essa tarde é dizer que amanhã é dia de festa. Festa em Feu Rosa e festa na Cidade da Serra. Teremos ordem de serviço do binário de Feu Rosa, que não é apenas uma obra de mobilidade urbana, mas sim uma virada de chave para o comércio do bairro, desenvolvendo, abrindo comodidade para que os moradores e os visitantes possam estacionar, possam parar perto das lojas, trazendo mais dignidade para quem vai comprar naquela comunidade. Então, convido todos os vereadores, e repito, todos os vereadores, para comemorar conosco amanhã, às 19 horas, na Praça das Artes. Convido a população de Feu Rosa para estar naquele momento, convido a população da Serra, porque, como em Novo Horizonte, como em Laranjeiras, e como em outras áreas que o governador aplicou, Feu Rosa vai ter, para além da implantação do binário, e aí é novidade para todo mundo, mais o recapeamento de 10 ruas no bairro. Isso é
resultado de planejamento, parceria do nosso prefeito Everson Meirelles, dessa Câmara, da Assembleia Legislativa, e aí tenho que falar o nome do nosso deputado Alexandre Chambinho e do governador Renato Casagrande, que aporta esse dinheiro para a mudança, né, de toda a nossa região. E você pensa que é só isso, Renato? Ouvindo o nosso pedetista, Brizola, que disse que investir em educação é primordial, porque a ignorância custa muito mais caro. Trago essa casa mais uma obra. Pasmem, mais uma obra de 5 milhões. A implantação de uma unidade, uma creche, um CEMEI em Ourimar. Este ano ainda teremos essa ordem de serviço e vou ter o prazer de convidar essa casa para esse show, né, que virou um show de obras com responsabilidade, entregando para a cidade da Serra. Renato, muito obrigado pela oportunidade. Fique com Deus. Parabéns por cuidar da comunidade, vereador Henrique. Nós sabemos que Vossa Excelência é um vereador trabalhador, sempre trabalhou desde novo por aquela comunidade. Parabéns e parabenizar nosso prefeito, que nós temos obras acontecendo em toda a cidade da Serra. Hoje nós estávamos aqui numa audiência pública com o nosso secretário da Fazenda, Henrique, e ele pôde mostrar, dar uma aula para a gente. Inclusive, eu falei com o Henrique que seria importante que o secretário pudesse fazer essa apresentação para alguns vereadores desta casa, porque algumas falas mostram desconhecimento mesmo. E é normal. Às vezes enquanto... Aqui eu não estou como professor, sou aluno aqui nessa casa, eu sempre falo isso, não sou professor aqui. Mas, às vezes eu vejo, nobre vereador, eu vejo alguns alunos mimados aqui nessa casa. Eu vejo aqui alguns discursos mimados, e eu não estou me dirigindo a todos os vereadores, mas alguns que falam com coração, né, que falam com desconhecimento. E aí eu falei com o nobre secretário que seria importante ele apresentar os números da cidade, porque nós temos visto os investimentos que o governo federal faz, aqui o recurso que chega do governo federal aqui na Serra, é muito baixo para aplicação na assistência social. O recurso que vem para o SUS também, nobre vereador André, você como presidente da Comissão de Saúde, os recursos são mínimos comparados ao que o município investe. Então, é importante, às vezes, que o secretário Henrique ele possa ter esse momento conosco, para que ele possa passar essas informações. Né? É importante, até para a gente entender, nobre vereador Paulinho, que é o presidente da Comissão de Finanças. Concede a fala? Concedida, nobre vereador. Parabenizar Vossa Excelência, sempre muito equilibrado na sua fala. Mas dizer, nobre vereador, que esses avanços, essas melhorias, esses prêmios, que inclusive o Folha Vitória agora acabou de divulgar, que é pelo 3º ano consecutivo, a Serra lidera no ranking nacional. A capacidade fiscal, transparência. E aí, isso aí não interessa a quem precisa divulgar o caos. Amanhece preocupado, o que eu vou falar, o que eu vou culpar. Isso aí não vende, na verdade. Isso aí não vende em certas mídias. Então, assim, o que vende é o caos, é o que não está dando certo, é o que ainda não cumpriu, e aí eu não topo esse tipo de política. Obrigado. Nobre vereador Paulinho, hoje, quando o Henrique passou alguns números, né, inclusive do que vem do governo federal para investimento na assistência social, assim, são números assustadores, porque sabemos que temos uma população, mais de 80% da nossa população utiliza os serviços públicos, tanto de saúde como de assistência social, e quando a gente vê esses recursos mínimos sendo encaminhados para a Serra, a gente tem que parabenizar o secretário da Fazenda, parabenizar o prefeito pela sua responsabilidade fiscal e por saber
né, ter o conhecimento, a sabedoria de destinar o recurso público para as áreas onde ele necessita ser destinado, com responsabilidade, para que a nossa população da Serra não seja desassistida, porque o que vem do governo federal é um recurso muito pequeno. Concede a palavra, vereador? Concedida a palavra, não, vereador. Parabenizar Vossa Excelência pela fala e falar da importância de acompanhar tecnicamente o município. Porque, de fato, nem todo mundo chega à Câmara Municipal tendo formação ou tendo passado por um órgão público e talvez entendendo de gestão pública, né? E de números, que não é fácil. Eu particularmente tive por 4 anos um chefe de gabinete que é economista efetivo da Prefeitura da Serra. Então, a gente é uma questão difícil de ser entendida para qualquer vereador que não tenha formação na área ou expertise. Mesmo os que têm formação superior em alguma coisa, a gente sabe a dificuldade que é esse entendimento, vereadora Andréia. E quando o vereador Renato expõe aqui esses números, que ele está citando aqui, que não são não é dele, não saiu da cabeça dele, sai de um relatório plurianual, é importante que esse relatório ele chega para a gente, né? O município ele apresenta e ele também pode encaminhar para os vereadores. É muito importante entender o que está acontecendo. Se a gente não conseguir sozinho, auxiliado pela nossa assessoria. Para, na hora que a gente for falar, a gente falar com base em dados, né? Tanto recursos federais, estaduais. E também uma outra questão que eu queria observar, vereador, é a contrapartida, que Vossa Excelência não falou ainda, que a gente precisa destacar que até os recursos federais que chegam no nosso município, encaminhados por autoridades federais, pelo governo federal, precisa ter contrapartida na grande maioria das vezes. E essa contrapartida sai do orçamento do nosso município. Então, trabalhar com isso, administrar isso, não é uma tarefa tão simples quanto parece. E, por mais que a gente tenha essa ansiedade de querer ver tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente precisa ter um critério de organização, para, claro, continuar fazendo as cobranças que nós fazemos enquanto parlamentares, porque estamos aqui até para isso, e apontando caminhos e apontando soluções, mas dentro do que é possível ser feito, dentro do que os números permitem ser feito, dentro do que a lei autoriza se fazer. É isso. Concede mais um minuto, só para finalizar a minha fala, no presidente. Eu não posso esquecer de parabenizar... Depois concede uma parte aí, vereador. Agora eu não posso mais, porque já zerou. Eu só posso... Eu quero só finalizar minha fala agradecendo também. Primeiramente ao doutor Sérgio Vidigal, ex-prefeito da nossa cidade. Durante o período eleitoral, nós caminhamos no bairro Barcelona, eu e doutor Sérgio, eu e o nosso prefeito Everson Meirelles, e um dos pedidos que fiz para doutor Sérgio, que Barcelona, após a reforma da unidade que havia iniciado, quando ela estivesse pronta, e no início do mandato do prefeito Everson, ele transformasse a nossa unidade de saúde de estratégia da família. E aí eu quero parabenizar, agradecer ao nosso prefeito. Hoje eu cheguei a falar quando recebi o nobre vereador Stefano, que também é agente de saúde, eu cheguei a falar ali na minha cadeira que quando recebi, no dia 15 deste mês, a equipe de estratégia da família que chegou na nossa comunidade, eu fiz questão de fazer um café da manhã para recebê-los, mais de 20 profissionais que nós recebemos ali, dentre agentes de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, e também agradecer porque a nossa unidade de estratégia ela também tem uma equipe multi, com psicólogo, assistente social, com nutricionista, não é qualquer bairro que tem, mas eu tenho certeza que no planejamento do prefeito, todas as nossas unidades serão de estratégia da família. Então, quero agradecer ao meu prefeito, o Everson Meirelles. Barcelona está em festa, não só pelo seu aniversário de 41 anos que acontece esse final de semana, mas está em festa
pelos investimentos que está recebendo e pelo trabalho que esse vereador tem realizado lá, nobre vereador Pastor Dinho, pelo trabalho e pela dedicação que eu tenho com aquela comunidade, porque podem falar, podem ir para a rua, mas eu sempre falo uma frase, pastor, que é o seguinte: muitos falam, mas quem resolve, eles sabem quem é. Obrigado a todos, uma ótima tarde, que Deus nos abençoe. Presidente, o Podemos exige a fala do nobre vereador Jorge Guanabara. Com a palavra, vereador Jorge Guanabara. Boa tarde, nobre presidente. Boa tarde, mesa. Eu quero falar sobre a situação que ocorreu em Colina de Laranjeiras na próxima segunda-feira passada agora. Um bando de baderneiros saiu de outro bairro e foi lá para Colina fazer bagunça, trazendo transtorno para os moradores que moram ali na rua Ipe. É um absurdo o que aconteceu, a comunidade de Colina repudia isso. Não vamos aceitar o que está acontecendo ali em Colina de Laranjeiras. A gente conseguiu resolver o problema que estava acontecendo e nessa segunda-feira voltou a acontecer essa situação. Já entramos em contato com as autoridades, com a nossa secretária e vice-prefeita Gracimere, e já estamos tomando as medidas cabíveis. A comunidade de Colina merece respeito e ela tem um representante nessa Casa de Leis, que a gente está trabalhando por Colina, pela Grande Laranjeiras e pela cidade da Serra. Muito obrigado. Encerrados os oradores inscritos, encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.